uma decisão que foi tomada pelo Senado ontem, que trata da derrubada do decreto das armas, do batizado decreto das armas, que eu, como parlamentar e como defensora da liberdade, digo que, infelizmente, foi derrubado. Porém, respeito a decisão daquela casa, pois foi uma derrubada por maioria e assim é construída a democracia. Na democracia, a gente não deita no chão, não grita, não esperneia. A gente debate e tenta vencer com a maioria. Mas aqui, durante a discussão, houve algumas distorções e eu, como líder do governo no Congresso Nacional, não posso deixar de pontuar. Porque a sensação que dá no debate, senhor presidente, senhor relator, é que armas têm vida e que elas saem por aí matando sozinhas. Essa é a sensação que dá quando a gente escuta, olha, as armas vão aumentar a violência. É como se a arma tivesse vida própria. E um belo dia, ela resolvesse sozinha sair atirando em pessoas. Então a gente precisa deixar a coisa numa discussão, essa discussão de uma forma mais madura. Armas não matam, pessoas matam. Pessoas usam armas para matar. Pessoas más, criminosos. Esses usam armas e qualquer tipo de arma. Eu quero lembrar aqui que recentemente, num passado recente, não tem nenhum ano, houve um crime bárbaro numa creche, onde uma pessoa entrou com um galão de querosene e incendiou crianças, aqui no Brasil. Não era uma arma de fogo, mas havia um homem mau por trás de um galão de querosene com uma caixinha de fósforo na mão. Crianças morreram, uma educadora morreu, foi uma tragédia nesse Brasil. O homem mau, o criminoso, usa todo tipo de arma contra o cidadão de bem, que hoje não tem o direito de se defender, porque a lei não nos garante o direito à defesa. Eu defendo a liberdade. Eu defendo o direito do cidadão, do homem e mulher de bem, a poder se defender, a defender a sua família. Vou fazer até uma comparação, senhores. Culpar a arma pelo crime é a mesma coisa que culpar uma colher por engordar. A culpa não é da colher. A culpa não é da arma. A gente precisa ter maturidade para entender essa discussão. É engraçado, não é, deputado Silvio? Mas é isso. É isso. As coisas não têm vida própria. Pessoas têm vida e agem de acordo com sua índole, com sua educação, com seus desejos, com sua bondade ou com sua maldade. Nós, desse governo, defendemos a liberdade. É a liberdade de escolha. Ninguém está dizendo aqui que cada cidadão, se o decreto tivesse sido mantido, eu espero que seja mantido na Câmara, se não for, há outras maneiras, há projetos de lei, mas nós temos que enfrentar esse debate. Eu defendo a liberdade do cidadão escolher se quer ou não ter a sua arma, se quer ou não ter o direito a essa defesa. Alguns exemplos, ou algumas pessoas, alguns parlamentares usaram exemplos aqui de grandes tragédias. Hoje aqui, ontem também no Senado. Tragédias em escolas, tragédias em igrejas, em que algumas pessoas entram e abrem fogo e matam muitos inocentes. Isso para justificar uma cultura desarmamentista. Gente, pelo amor de Deus, isso aí é uma desonestidade intelectual. Aquelas pessoas que estão lá e que entram com uma arma matando inocentes, não são as pessoas que estariam protegidas ou que estariam tendo o direito a essa arma legal. Criminoso não cumpre a lei. Ele vai continuar com armas ilegais e vai continuar com lei desarmamentista ou sem lei desarmamentista cometendo crime. Alguém em sã consciência acha que essa discussão realmente é para proteger ou para dar o direito ao bandido, ao criminoso, ou ao insano, ao maluco? Claro que não. Estamos falando aqui de dar o direito à vítima de se defender. Repito, ao homem de bem. Se houvesse uma pessoa de bem, uma única pessoa de bem, armada, sabendo usar uma arma, em um desses locais onde aconteceu tais tragédias, como a de Columbine, por exemplo, que ficou tão conhecida no mundo inteiro, essa pessoa poderia evitar a tragédia e abater apenas o criminoso. Então, minha gente, eu quero aqui pontuar, porque foi muito debatido nessa comissão, que não é uma comissão, né, para esse assunto, mas eu não posso deixar de me posicionar, que nós defendemos a liberdade, e a lei não pode nos condenar à morte. A lei, deputado Silvio, não pode nos condenar à morte. Não há vida sem liberdade.
A lei não pode nos tirar o direito à defesa, o direito à liberdade. Então, eu creio que nesse Congresso Nacional aqui, nós faremos um debate com muita maturidade sobre um tema que a população já decidiu. Ou a gente respeita o desejo do povo, que já decidiu e foi bypassado pelo Estatuto do Desarmamento, foi bypassado. Ou então, isso não é democracia. O povo decidiu, a maioria decidiu. Democracia é respeitar a vontade, sim, da minoria, mas entender que a maioria vence. A maioria vence. E a maioria tomou sua decisão. Nosso presidente foi criticado porque associou ditaduras ao desarmamento do povo. Ora, o que é a Venezuela? O que fez o ditador, comandante da Venezuela, se não sequestrar o seu próprio povo desarmado? Foi isso que ele fez. Ele sequestrou um povo desarmado. Quem não tem direito à liberdade e à defesa, vira gado. Nós não podemos compactuar com isso. Se qualquer um, não quer ter uma arma para se defender, muito bem. Isso é um problema individual daquele que não quer. Respeitamos. Eu, como defensor da liberdade, defendo. Se qualquer um acha que não tem que reagir para se defender, ou defender sua família, muito bem, direito seu. Mas, se qualquer um acha que o seu direito está acima do direito da maioria do povo brasileiro e da vontade da maioria do povo brasileiro, aí o problema é da nossa nação. E esse é um problema que o nosso Congresso Nacional, nossa Câmara, nosso Senado terão que enfrentar com muita maturidade. Eu espero que aqui na Câmara nós possamos rediscutir, né, o decreto do presidente e manter o direito à liberdade. Agora sim, falando de Previdência, que é o nosso tema central, né? Antes de tudo, eu quero aqui lembrar as razões de todos nós estarmos aqui. Todos que queremos um Brasil melhor. Um Brasil melhor, senhor relator, passa por mais empregos, passa por renda para a população, passa por oportunidades, passa por menos privilégios. Os privilégios são de poucos. É oportunidade para muitos, privilégios para poucos. Isso é um bom Brasil. Isso é o que nós queremos construir. Passa por atitudes corajosas e responsáveis desse parlamento. O senhor tem sido muito corajoso, senhor relator. Eu tenho que admitir isso. Eu tenho visto a sua luta. Sei que não é fácil, mas também sei que o senhor não é de se matar com a unha, não. É guerreiro. Sabe brigar o bom combate. Sabe lutar o bom combate. Nós estamos aqui enfrentando corporações, ideologias, interesses. Nós estamos enfrentando isso para que a gente possa aprovar uma reforma pelo bem do povo brasileiro. As nossas ações precisam levar em conta não os interesses de grupos particulares, mas as necessidades do nosso país como um todo. A nossa dívida pública está em níveis alarmantes para um país emergente e tende a aumentar e muito nos próximos anos se a gente não colocar um pé no freio e não manter o nosso país no rumo da sustentabilidade. Nossa carga tributária é altíssima. Ninguém quer sacrificar a nossa população mais com aumento de imposto. Não dá. Eu comparo, senhor relator e senhor presidente, a nossa Previdência hoje como uma grande mangueira esburacada. Não adianta colocar mais dinheiro, mais água, colocar mais vazão. Não dá. Porque a água vai escapar pelos buracos. É exatamente o que acontece hoje com o dinheiro. O nosso dinheiro, que vai para cobrir rombo de previdência. Então, a gente tem que botar um freio nisso. Destravar a economia, gerar emprego, gerar renda para o Brasil que quer trabalhar, que quer estudar, que quer produzir, que quer, de fato, melhorar de vida. Nesse sentido, eu quero parabenizar o relator aqui por atitudes corajosas e não populistas, como a inclusão no parecer de retirar da Constituição a possibilidade de aposentadoria compulsória para magistrados, aqueles que, obviamente, são penalizados. Hoje a penalidade é uma brincadeira, né? Vamos aposentar compulsoriamente. Não, isso está sendo retirado. Né? Nós não queremos mais uma carga tributária alta, senhor relator. Nós queremos reconstruir o nosso país da base, e a base é a Previdência. E eu sei que o senhor assim entende.
Os nossos serviços públicos não atendem às necessidades básicas da nossa população, que clama por saúde, por segurança, por educação. Assim, a nova Previdência é uma condição necessária para transformar essa realidade, destravando nossa economia e gerando esse emprego e essa renda. Há mais atitudes corajosas, né, que o senhor tomou, como a questão de idade mínima. Nós precisamos ter uma idade mínima no Brasil. Nós temos, é o básico do básico para que nós tenhamos um planejamento. Idade mínima. Avançar com essas atitudes audaciosas. Lutar, senhor relator, para incluir estados e municípios. E aqui, esse é um dever de todos nós, tá? A gente tem que lutar lá, no plenário, para incluir estados e municípios. Vai depender de todos. Não é só de partido da base ou de quem se diz independente, todos lutando para incluir estados e municípios. Porque não se faz, de novo, numa democracia, nada sem maioria. Então, se houve um acordo muito bem costurado, com mais de uma dúzia de líderes de partidos, dizendo, senhor relator, até aqui a gente pode ir, daqui para frente não dá mais, agora nós temos um dever de casa, para tentar dar um pouco mais de musculatura nesse texto, lá no plenário. Eu creio que é possível. Como é possível? Da mesma forma com que o senhor relator, conseguiu um relatório que gera uma economia que é mais do que o dobro do que a reforma do ex-presidente Michel Temer gerava. Eu sei que esse relatório não atende 100% às expectativas do governo. Eu sei disso, todo mundo sabe. Nós mandamos para cá um texto e houve mexidas. De novo, do processo democrático. A reforma tem que passar. Ela tem que passar, tem que ser aprovada. Senão vira discurso. E discurso só aqui não serve para nada. A gente quer prática. A gente quer que, de fato, isso gere coisas boas para o povo. E sabe o que é bom para o povo, presidente? Dinheiro no bolso. É isso que o povo quer. É emprego e dinheiro no bolso. É isso que é bom para o povo. É ter bom serviço. É ter o dinheiro público bem empregado. É isso que o povo quer. Então, eu quero parabenizá-lo, senhor relator. Porque ainda que esse não seja o relatório, que era dos sonhos do governo, que incluía a capitalização, e eu creio que esse debate tem que retornar. Eu ouvi aqui o deputado que me antecedeu dizendo, vamos tirar de uma vez a capitalização. Não, se nós não conseguirmos voltar com ela em plenário, nós podemos voltar a discutir nesta casa. O debate não está sepultado, não. Aliás, nenhum debate está sepultado nessa casa. E nós não vamos desistir de discutir, de debater e de tentar aprovar. Mas eu quero dizer que, independente de não ser o texto idêntico ao que o governo mandou, é uma baita reforma, sim. E repito, que gera uma economia de mais de dobro daquela que a reforma do ex-presidente Michel Temer gerava. No mais, eu peço aqui a união de todos, para que nós consigamos, em conjunto, construir alguns avanços em plenário, porque só em conjunto vamos conseguir. Só em conjunto nós vamos conseguir avançar. E eu creio que o Brasil merece, precisa e que nós vamos conseguir. Muito obrigada, senhores.